A política brasileira é um ninho de cobras. E se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, nesse vídeo as suas dúvidas vão ser sanadas. Vamos entender o que está acontecendo. Basicamente, o Bolsonaro está viajando o Brasil, aproveitando a liberdade dele, que talvez possa ser limitada. Mas eu acho que agora vai ser adiado. Estavam falando em fazer o processo todo em 2025, mas depois do vazamento do áudio do Cid, prisão de não sei de quem, conversas vazadas no Instagram, eu acho que ficou difícil você criar uma narrativa sólida para prender o Bolsonaro em 25. E aí agora, até os próprios ministros do STF já estão falando que esse processo vai se estender para 26. Dito isso, o Bolsonaro está aproveitando que ele ganhou esse tempo para viajar ao Brasil, fazendo alianças, novos acordos e já desenhando como que vai funcionar detalhadamente as eleições de 26. Ah, eu te apoio para governador, mas eu quero que você coloque tal vice. Ah, eu não vou te apoiar para governador, eu vou colocar meu governador e você vem como vice, você ganha tal ministério. E aí já está começando a dividir o tabuleiro, que é assim que a política brasileira funciona. E teve um aliado do Bolsonaro que condecorou o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, entre outras peças um tanto com índole questionável, ou melhor, na visão dos patriotas, não são pessoas tão patriotas, vamos dizer assim, usar aí palavras bem amenas. Ou seja, basicamente, ele tomou mais uma facada e dessa vez nas costas. Eu vou mostrar certamente tudo o que aconteceu na íntegra para você conseguir tirar a sua conclusão. Mas o buraco está bem fundo. As coisas no Brasil estão cada vez mais complicadas. Eu, por exemplo, não esperava isso desse aliado do Bolsonaro. Eu acho que eles podem ter renegociado, isso ser apenas uma pequena mancha na história. Mas a gente tem que ver. Em paralelo a isso, tem o Trump. O Trump agora começa a colocar a mira dele em um novo ministro do STF e faz um alerta. Ele fala, cara, esse ministro aqui tem que ficar atento, cita dados históricos, cita a questão de desvio de dinheiro, cita o inquérito da fake news e, no meu entendimento, isso foi um aviso claro para o Bolsonaro e para a galera da direita. É mais um cara que tá vindo para cima e que deve ser alvo em 26. Como assim alvo em 26? Basicamente, a narrativa das eleições de 26 vai ser impeachment de ministros do Supremo. Essa é a grande narrativa. O primeiro, você já sabe quem é. E talvez esse seja o segundo alvo, porque ele pode causar muito trabalho em 26, tirando os senadores da direita e toda a estratégia que meio que já começou lá com Carlos Bolsonaro, que eu já falei em outros vídeos. Ou seja, a situação está complicando muito aqui no Brasil. Em paralelo a isso, no mundo, temos o caos do Irã com Israel. E a minha grande preocupação sobre essa guerra, primeira preocupação, uma escalada mundial, nuclear e tudo mais, que seria péssimo. E a minha segunda preocupação é isso puxar todo o foco dos Estados Unidos, esquecer o Brasil, e se isso se alongar por muito tempo, talvez eles não deem a atenção que o Brasil necessite na época das eleições, principalmente para gerar uma pressão para o nosso judiciário não passar da linha. Ou não atrapalhar demais fazendo aquele pezinho fora da linha dentro da linha, sabe? Punindo canais, censurando só a direita, o que poderia gerar um resultado péssimo para o futuro do país. Ou seja, essa é uma preocupação minha, mas eu vou trazer alguns dados aqui que você, se você fizer algumas continhas, você vai entender que talvez essa guerra seja uma guerra que vá acabar rápido. Espero que acabe bem, mas a expectativa é que não dure muito, eu vou te explicar até o porquê. Dito isso, vamos começar mais esse editorial hoje às 9 da manhã. Lembrando que todo dia às 9 da manhã tem editorial aqui no canal, então se você quer ficar sempre informado, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado e também curta o vídeo para esse vídeo ser distribuído para mais brasileiros. Quanto mais brasileiro informado, exatamente, menos voto tem o Lula, o PT e a gente ganha a nossa grande vitória em 26. Então me ajuda a te ajudar, que eu vou te informar agora. Vamos começar pelo exterior, vamos começar pela guerra. Israel e Irã, Xi Jinping liga para o Putin e pede ajuda para a calma. Ou seja, ele pediu ao Putin, amigo, a gente tem que dar uma segurada nessa guerra aí que vai prejudicar muito os nossos negócios. Porque basicamente, se o Irã resolver cortar ali o Estreito de Hormuz,
vai piorar muito, muito para o Putin, porque basicamente o grande fornecedor de arma dele vai estar lutando a própria guerra, logo não vai poder mais fornecer arma para o Putin. Em paralelo, a China fica sem fornecimento de petróleo. O petróleo vai para a casa do chapéu, ele vai ter que começar a comprar de outros fornecedores do mundo, jogando o preço lá para cima, porque simplesmente desaparece 30% da oferta de petróleo do mundo. Ou seja, a China não quer que isso aconteça. E aí ele ligou para o Putin, vamos tentar dar uma amenizada? Aí não saiu muita conclusão, tá? Dessa conversa, sendo sincero, pelo menos não foi divulgada uma grande conclusão, mas já aparece outros agentes estrangeiros querendo ali se envolver no conflito. Em paralelo a isso, no Irã, olha as estratégias que os caras estão utilizando, Irã anuncia desligamento oficial da internet de todo o território. Eu adicionei oficial porque essa notícia já tinha sido informada que eles estavam desligando a internet, só que não era uma comunicação geral, vamos desligar. Agora eles realmente estão avisando que estão desligando, porque basicamente os Mossads e a galera de Israel estavam utilizando a internet para fazer ataques, pela conclusão deles. Mas eu acho que, na minha humilde opinião, não é nem para isso, tá? Na minha humilde opinião e por algumas análises que eu li, eles estão desligando a internet porque simplesmente está rolando uma organização interna da população para derrubar o regime. Ou seja, uma galera que não gosta do regime, que é muita gente que não gosta, praticamente todas as mulheres lá não gostam, porque é muita opressão, e basicamente organizando, vamos fazer tal coisa, vamos tentar ajudar os caras do Mossad assim, assim, assado. Ou seja, a internet estava atrapalhando, eles cortaram. Mas o Elon Musk liberou a internet em cima do Irã. Não sei se qualquer um consegue acessar essa internet do Elon Musk, não sei se precisa ter antena lá do Elon Musk, não sei como funciona. Mas eu sei que ele liberou. Aí eu não sei qual é o operacional para você ter acesso. Mas obviamente que os Mossad lá vão ter acesso à internet do Elon Musk, com certeza. Dito isso, presta atenção nessa matéria aqui, que é sobre um ataque que aconteceu em Israel. Olha como que os caras são sujos, tá? Presta atenção. Nem todos os mísseis foram interceptados por Israel. Um deles atingiu um prédio no centro de Tel Aviv. Enquanto a polícia isolava a área, pacientes eram retirados do centro médico Soroka, que fica em Beerseba, no sul do país. Mais de 70 pessoas ficaram feridas. As cenas foram usadas por Israel para fazer mais pressão diplomática. Para atingir... É muito triste, tá? Porque essas áreas que eles foram atingidos são áreas não militares. E não é uma área não militar perto de uma área militar. Pelo que eu vi, são áreas que é bem distante, tá? É tipo você acertar o centro de São Paulo. Não tem uma base militar no centro de São Paulo, não tem mísseis antiaéreos no centro de São Paulo, não tem uma base nuclear no centro de São Paulo, não tem nada. Você tá realmente atacando a população. E isso que é o sujo. E aí, obviamente, você coloca a lenha na fogueira. Israel já tá modo cachorro louco. Desde aquele ataque que teve 7 de outubro, os caras estão com sangue nos olhos. E dá pra entender. Foram 2.000 pessoas falecidas de forma brutal. Filmadas, tinham GoPro, os malucos que invadiram Israel, eles tinham GoPro aqui no peito, sabe? E os caras filmaram tudo e tiveram acesso. Israel pegou e depois analisou essas imagens. Foi algo grotesco, grotesco. E aí agora o Khamenei, lá o líder supremo do Irã, tá enchendo o saco do Trump para um cessar-fogo. E aqui tem a resposta do Trump. Vou até soltar aqui, ó. Basicamente o que Trump fala assim, cara, não buscamos cessar-fogo, buscando uma vitória completa e total. Ele teve a chance de negociar o cessar-fogo e ele não quis. E ele não quis e eu respeitei ele, porque ele tem que tomar decisão. E aí agora o pau tá quebrando. E a gente já viu que a gente tem uma superioridade militar gigante em relação a eles. Por que a gente vai parar? Isso aqui é a minha tradução livre para você ficar bem claro tudo que passou pela cabeça do Trump também, que eu tenho lido bastante análise sobre isso. E agora eu vou trazer alguns números para resumir bem, tá? O Henrique Ester fez essa postagem que eu achei muito boa. Primeiro, custo com defesa antiaérea pode chegar a 200 milhões de dólares dia. Esse é o custo de Israel. E qual que é o custo do envio do Irã? Eu acho que é um pouco menos, tá? Mas não acho que é muito menos. Que eles estavam enviando 300, 600, acho que era 300 mísseis, 150 mísseis, 150 drones. Ou seja, é caro também, não é uma coisa tão barata. Inteligência de israelense acredita que o Irã pode montar arma nuclear em 15 dias. Isso aqui, sendo sincero, é difícil acreditar. A gente não sabe se é verdade, porque eles sempre falam isso e também é uma argumentação. A gente tem que fazer uma análise fria dos dois lados, mas pode ser verdade. Israel teme ataques iranianos contra alvos judeus na Europa. Isso aqui seria uma escalada loucura completa, tá? Porque aí você coloca a Europa dentro da brincadeira. Acabou.
coloca a Europa, e se você puxa a Europa, os Estados Unidos tem mais uma razão para entrar. FBI amplia vigilância contra as células do Hezbollah e IRGC, nem conheço esse grupo terrorista, nos Estados Unidos. Irã afirma ter apreendido 16 espiões ligados a Israel. Netanyahu diz que a queda do regime iraniano pode ser consequência da campanha. Esse aqui é o grande objetivo, tá? Só que a grande preocupação é, você derrubou esse regime, você vai colocar quem no lugar? Já fizeram isso no Vietnã, entre outros lugares, e não deu certo se você não coloca alguém que tenha apoio popular. E eles não têm essa pessoa no momento. Então isso é bem complicado. Israel diz ter interceptado 3 drones iranianos. Isso aqui é zero relevante, essa notícia final aqui. 3 drones, eles tinham interceptado 100, 150 uma noite dessa. 3 drones não muda nada, pô. Mas beleza. Seguindo agora, e para dar uma descontração, trouxe um vídeo aqui para vocês darem aquela descontraída e gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que existe um lance rolando ou não? Analisem de forma profissional e comentem, tá? Vamos ignorar a emoção agora. Existe um lance? Essas jogadas aqui, ó. Essas jogadas aqui. Tem até essa música aqui no final. Eu vou tirar que acho que o YouTube pode tombar o vídeo se tiver a música, ó. Mas tem umas cenas assim, ó. Será que tem um lance rolando? Será que tem ou não tem? O que vocês acham? Que aí tem essa musiquinha, ó. A carinha do Lula. Ou seja, aí eu gostaria de saber a opinião de vocês. Tem um lance rolando aqui ou não? Temos um caso a ser investigado? O Lula deveria abrir os olhos? Essas cenas estão repercutindo na internet brasileira. O nosso presidente está ficando mal falado no Brasil e no exterior. Qual que é a opinião dos senhores? Trouxe aqui uma causa séria para a gente poder falar. Agora, voltando para a realidade. Não sei se vocês souberam, mas o cara que destruiu o relógio antigão lá no dia 8 de janeiro foi liberado. E aí começou a gerar repercussão na internet e o Moraes foi lá e mandou prender de volta o homem. Ai. Judicialmente faz sentido ele ter sido liberado, tá? Porque eu acho que ele completou 2 anos ou 3 anos lá preso e basicamente se você cumpre 1/4 da pena, se você é réu primário, você tem uma redução da pena e você pode ser liberado. Parece que a questão que foi errada é ele ter sido liberado sem a tornozeleira eletrônica. E aí o Moraes mandou prender de volta e não foi só isso não, o Moraes não ficou satisfeito só com isso não. Mandou investigar o juiz. Pessoal, é uma loucura esse Brasil, né? Porque o juiz, na teoria, se você vai olhar as coisas, o cara errou talvez não colocar a tornozeleira. Mas vamos ser sinceros, o cara nunca fez nada, não tem briga de rua, não tem nada. O cara participou de um evento muito excepcional, destruiu o negócio, que eu acho que tá errado, ele foi punido, foi preso 2 anos aí, beleza. Será que precisa de uma tornozeleira eletrônica para esse cara? Uma reflexão, não sei, tá? Não sei. Eu acho que ele já pagou o que ele tinha que pagar. Eu preferia muito mais colocar a tornozeleira eletrônica no infeliz que rouba na Paulista e passa 30 vezes pela prisão e solta. O cara que passa 5 vezes só vai ser preso e só fica depois que dá um tiro no pescoço de um cara na frente de um parque, que aconteceu aqui em São Paulo. O cara que assalta e tomba uma velha de cara no chão, isso aqui da velha tudo fica roxo e não acontece nada, ninguém pegou ninguém. Esse cara que eu acho que tinha que estar sendo perseguido. Não é esse infeliz que foi num protesto, fez babaquice, já pagou 2 anos para destruir um relógio, invadiu um negócio lá na Fura da Revolução. Eu acho que faz sentido 2, 3 anos de prisão. Sujou a ficha do cara. Deixa o cara também viver. E aí, beleza, errou de novo, prende, aí pode punir mais severo. Mas a grande verdade é que o que está acontecendo aqui é mais perseguição. Essa, na minha humilde opinião, tá? Eu não sei se eu posso dar essa opinião. Mas é o que está acontecendo, essa é a grande verdade. Dito isso, agora vem a ignorância, ou melhor, o resultado da ignorância do governo Lula. Desde o início, quando começou a rolar a questão da CPMI, eu falei para vocês, amigos, se eu fosse o Lula, eu liberava geral para passar isso o mais rápido possível. Não liberou, olha só. Senado inicia a CPMI do INSS. Comissão deve ter início em agosto, após recesso parlamentar. Vamos supor que comece lá para 10 de agosto, ou seja, mês 7. Mês 7, amigos, não, nem é mês 7, é mês 8. Mês 8, a gente está falando que vai começar no mês 8. Agora adiciona 6 meses nessa brincadeira, tá? Se adicionou 6 meses, você acabou essa CPMI em fevereiro. Boca.
boca das eleições. E se enrolar mais e começar em setembro, a gente já está falando em terminar essa CPI em março. Ou seja, amigos, foi uma burrice tão grande, porque isso vai gerar repercussão no meio, na cabeça do gol das eleições. Foi uma ignorância completa do governo e não vai conseguir segurar mais. E agora eles estão montando o Dream Team, ou seja, o time dos sonhos lá para defender o governo. E aí o primeiro já foi escalado, olha só. PT escala ex-ministro da SECOM para a CPMI do INSS. Isso aqui é a beleza do Brasil e do PT e da esquerda. Eles não têm gente competente. Esse cara foi muito incompetente na gestão da comunicação. Ele foi muito ruim, ele foi péssimo. E agora colocam o cara para a CPMI e vai ser esmagado. Podem anotar o que eu estou falando. Vai ser esmagado e vai ser humilhado e vai ser um dos fatores que mais vai tirar voto do Lula em 26. Já não vai ter tanto voto, mas com esse fator de INSS, esquece. Vai ser engolido, não sabe operar. E o Lula está totalmente descorrelacionado da realidade. Ele fala besteira como ele falava no passado, só que ele não entende, por ele não ter celular, que tudo isso vira corte na internet e ele passa vergonha. E ele fez isso mais uma vez. Olha esse vídeo aqui do Lula defendendo o aumento de imposto. Presta atenção. O IOF do Haddad não tem nada demais. O Haddad faz com que o Haddad quer... Nada demais é foda. Me pega muito esse nada demais dele. As betas pagam imposto de renda. As pateques pagam imposto de renda. Os bancos pagam imposto, tá? Não é imposto de renda, é pagar um pouquinho só. Um pouquinho, porque só não paga nada. Não vou nem xingar, vou dar uma segurada. Não é isso que ele tá falando. É você, quando for viajar, você vai fazer troca de dólar, você vai pagar. Quando você for pegar um empréstimo, você vai pagar. Quando a empresa for pegar um empréstimo, vai pagar. Não é, é as bets que vão pagar. Não, se você colocar só nas bets, não fecha a conta. Porque você quer gastar que nem um cão chupando manga, entendeu? E aí vem com esse discurso manco, pô. Pra gente poder fazer a compensação. Compensação toda do quê? vez De viagem da Janja você não quer cortar, né? 117 milhões até agora. que a gente vai ultrapassar o arcabouço fiscal, a gente tem que cortar do orçamento. Então, se eu tiver que cortar 40 bilhões do orçamento de obras, de rua, para saúde, para educação... Que obra? Não tem nada a ser entregue, Lula. Não tem nada. Você não conseguiu entregar uma caixa d'água, Lula. Não entregou nada. Você reinaugurou o negócio do São Francisco que você tinha desligado e que o Bolsonaro entregou. Ah, tem que ser maluco para acreditar nisso. Eu tenho que ter uma compensação. O IOF é um pouco para fazer essa compensação. Sabe? Então, nós estamos pegando os setores que ganham muito dinheiro e pagam muito pouco. As BET, nós estamos saindo de... Eles pagam 12, nós queremos que paguem 18. Pouco. Aumentou mais de 50% do imposto dos caras. Muito mais, não. Aumentou 50% do imposto dos caras. Não, pouco. Eu até apoio, tá? Porque as bets é sacanagem. Mas, pô, pouco é complicado, né? Ganham bilhões de bilhões de bilhões de bilhões. Não querem pagar. As FATECs hoje são quase que uns bancos, não querem pagar. Então, essa briga nós temos que fazer, gente. Não dá pra gente ceder toda hora. O IOF... O cara é o cão, o cara é o cão. Aí vem agora uma esquerdista atacando ele, ó. Boa, presta atenção. O governo erra porque nesse rol de medidas que estão ali na medida provisória é basicamente tributo que aumenta. Mesmo quando a gente fala em cortar os próprios benefícios tributários... O cortar não é cortar, amigos. O cortar é aumentar tributo. Não é... Tem setores da economia que olham isso como o governo buscando aumentar sua arrecadação. Como assim setores? É o que está acontecendo. Tem um setor que tem isenção fiscal, ou seja, não paga imposto. Aí ele vai cortar a isenção fiscal. Qual que é o nome disso? É aumentar imposto, pô. E não olhando para as medidas realmente estruturantes, os gastos obrigatórios, que são muito explosivos. Faltou ao governo, e nessa discussão o governo perde pontos, perde argumentos quando não traz cortes realmente que podem ser impopulares, mas que são necessários. Tentou fazer uma discussão do Fundeb, não avançou, mas não trouxe a discussão, por exemplo, da desvinculação do salário mínimo
com benefícios. Lula não quer. Ou seja, só quer aumentar gasto, não quer fazer nada estrutural que realmente vá agregar ao país, porque vai desgastar a imagem dele que já está muito desgastada. Essa é a grande realidade. E agora, vamos entender o que está acontecendo com as melhores faculdades do Brasil, as estaduais e federais. USP fica fora do top 100 das universidades do mundo pela primeira vez em 3 anos. Vamos entender aqui, fazer uma análise bem básica para vocês. A USP não é boa só porque ela tem um melhor ensino. Ela é boa porque ela seleciona os melhores. Como assim, Floriano? Basicamente, você deve ter escutado que em faculdade federal e faculdade estadual só vai quem fez escola particular, porque é muito difícil passar. Tá? Eu fiz, por exemplo, faculdade estadual, na UERJ do Rio. E, basicamente, lá na minha sala tinha várias pessoas com muita condição financeira que fizeram cursinho e tudo mais para ter acesso à faculdade. Isso é muito comum no Brasil. Só que agora está acontecendo um fenômeno que eu tenho vários amigos investidores e tem alguns que têm filhos pequenos, outros filhos um pouco mais velhos, e todo mundo é consenso. Ninguém quer que os filhos passem para a USP. Ninguém quer que os filhos passem para a Federal. Esse é o grande consenso. Porque eles viram o que acontece. O cara entra com uma cabeça lá e sai com uma cabeça de esquerdista, uma cabeça de maluco. É a grande verdade, é o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Essa aqui, ó, a debandada. Quem que influencia os filhos a fazer, vai lá, faz USP, faz não sei o quê? Até para não precisar pagar, porque é de graça. Só que se você é de uma família abastada, se você deu toda a condição para o teu filho passar numa USP, você não vai querer economizar na faculdade e perder seu filho, que tem vários casos na internet do cara que vira esquerdista maluco. É a grande verdade. E o que acontece? Os melhores não vão para a USP. O que acontece? Ela fica fora das melhores universidades do mundo. Simples, entendeu? Esse é o movimento que está acontecendo. Eu até te pergunto, se você tem filho, se você tivesse filho, você gostaria que ele passasse na USP? É uma pergunta boa. Provavelmente, dependendo da sua condição financeira, você vai falar que sim. Se a condição financeira sua for muito abastada, você vai até pensar e falar, cara, eu prefiro não correr esse risco. Acho que eu consigo pagar uma boa faculdade para ele. Se você não conseguisse pagar uma boa faculdade, se você não conseguir pagar uma boa faculdade, talvez você vá até, não é melhor que ele vá para a USP mesmo, mas é um grande risco. E é uma coisa que está virando pauta demais aqui em São Paulo. Eu já conversei com várias pessoas que não têm mais o sonho do filho entrando numa USP. Isso é lamentável, isso é muito triste, porque, na minha concepção, as faculdades brasileiras, as federais e as estaduais, eles realmente formaram grandes pessoas. Mas agora o preço que está se pagando para formar isso é perder teu filho, possivelmente, para uma ideologia. Então, e aí a gente vê o resultado. Dito isso, agora eu vou trazer um vídeo para vocês do Eduardo Bolsonaro, que ele traz um ponto bem pertinente sobre algumas colocações do Alexandre de Moraes e sobre a atual posição do Alexandre de Moraes. Presta atenção nesse vídeo. Durante a oitiva do CID, o Alexandre de Moraes interrompeu para dizer o seguinte, que o Paulo Figueiredo, que eles estavam falando no meio do interrogatório, era um foragido da justiça. Falou cheio de ódio no coração o Alexandre de Moraes. Está com prisão preventiva decretada, está foragido do Brasil, é Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho. E agora eu pergunto para você. Esse cara fica provocando o Moraes na internet, falando, cara, me envia a intimação. Ele é cidadão americano e ele mora nos Estados Unidos. E aí, basicamente, o Moraes não envia a intimação para ele. Mas, foi citado, novamente, tentaram citar ele anteriormente, agora parece que foi citado mesmo, pela justiça norte-americana para, Moraes, em 20 dias, mais ou menos, dar uma resposta, dar a sua defesa sobre as alegações da Rumble e da Truth Social, duas plataformas de mídias sociais americanas, que estão processando o Moraes no estado da Flórida, cidade de Tampa, para que o Moraes apresente a sua defesa. Já dá para chamar o Moraes de foragido? Porque o Moraes foi citado. O Paulo Figueiredo nunca foi citado. E o Alexandre de Moraes já o considerou foragido da justiça. Foragido é do Brasil. Bem, mas isso dito, o importante é a gente conseguir separar. E aí, o Moraes está foragido ou não está foragido? Eu gostei dessa provocação do Eduardo. O Eduardo tá grandão, né? Ela tá lá fora, sabe que tá intocável, tá grandão. Mas cidadãos comuns como a gente não pode fazer tais afirmativas. Dito isso, agora vamos para o alerta do Trump. O advogado do Trump, basicamente, criticou o ato do Toffoli, que empoderou Moraes no STF. Como assim? Basicamente, eles estão investigando tudo o que está acontecendo aqui e aconteceu no Brasil, e eles chegaram a esse caso, presta atenção. Advogados que representam o Trump Media criticam uma decisão do ministro Dias Toffoli que teve como consequência a concentração de investigações pelo gabinete do Alexandre de Moraes no STF. No processo que a empresa do Donald Trump move contra o Moraes, nos Estados Unidos, 6 advogados contestam o chamado inquérito das fake news,
cuja a instauração foi determinada pelo Toffoli quando presidia o Supremo. O advogado sustenta que o ministro abriu a investigação após ser alvo de uma reportagem que associou ele à empreiteira Odebrecht. Os caras fizeram um bom trabalho, esses advogados do Trump, né? Em março de 2018, um grande jornal brasileiro informou que o José Antônio Dias Toffoli, colega de Moraes no STF, estava implicado nas operações da Lava Jato e ligado à Odebrecht, um conglomerado que admitiu cerca de 788 milhões de dólares em propinas. Amigo do meu pai. Tem algumas pessoas que vão entender o que eu quero dizer. O amigo do meu pai. 3 dias depois dessa denúncia, em 14 de março de 2019, o STF, por meio do ministro Dias Toffoli, instaurou o inquérito 4781, conhecido como Inquérito das Fake News. Prosseguiu. O STF invocou o artigo 43 do Regulamento Interno do STF, um artigo que geralmente era reservado para questões administrativas, para se autorizar unilateralmente e abrir uma investigação criminal, ex officio, contornando o Ministério Público e os tribunais distritais. Ou seja, eles, pelo que parecem, estão vendo irregularidades na vida do Dias Toffoli. E eu gostaria muito de saber se você lembra, ou se você já ouviu falar dessa referência, amigo do meu pai. Qual que é a referência que eu estou fazendo? Vamos ver se vocês têm memória curta ou não. Amigo do meu pai. Comenta aí se vocês sabem do que eu estou falando. Uma dica, Lava Jato. Dito isso, agora vamos para a traição do Bolsonaro. Ou melhor, que traíram o Bolsonaro. O Bolsonaro foi em Goiás visitar o Caiado para tratar de uma agenda nacional com apoio do governador de Goiás, que tem uma aprovação gigantesca até por sinal. Mas aí começou a circular na internet isso aqui, caros amigos. Lamentavelmente, Caiado condecora Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Gonê, com o título de cidadania, escancara aliança com a ditadura do Supremo Tribunal Federal. Essa parte aqui é uma conclusão, ditadura e tudo mais, nem quero ir muito nessa parte, mas eu quero mostrar que o Caiado fez um gesto ali de amizade, de honraria, talvez, para o Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o Gonê. Os 3 personagens um tanto controversos e que também estão na mira do Trump. E eu fui até buscar ver se essa notícia é realidade, tá? Caiado consegue título de cidadão goiano a Gilmar Mendes e Toffoli. Aí também falou Paulo Gonê aqui embaixo. Ou seja, tem até a imagem deles aqui. É pesado, né, amigos? É pesado. E essa notícia é recente, tá? Foi dia 13 agora. E a visita do Bolsonaro foi ontem. Ou seja, é reflexivo, né? Se eu fosse o Bolsonaro, eu ficaria com os olhos muito abertos, porque o mundo gira, né, amigo? Se ele estava acenando para o STF, ele pode continuar acenando, e se ele subir em alguma cadeira relevante, talvez ele esqueça da amizade com o Bolsonaro e dos acordos, já que na política você não tem contrato, então a palavra vale muito. E esse tipo de aceno eu acho que não é tão interessante. Então eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha? O Caiado, não, ele só está fazendo o jogo da política, ou é um cara que você ficaria atento aí, talvez um homem pouco patriótico? Não sei. Aí eu deixo a reflexão para vocês. Gostaria muito que, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para você ficar sempre informado. Um abraço e até o próximo vídeo.